Olá pessoal, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus e a paz do nosso Deus. Paz, pastora, graças a Deus, mais uma vez estamos aqui para mais uma oração da coluna, nesse sábado, né? Sábado, onde estamos nessa fé de que Deus vai abençoar e nos preparando para esse domingo, com certeza será uma bênção em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar por todos e determinar que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida e que esse mês de maio seja uma bênção na vida de todos, em nome de Jesus, né? Paz. Glória a Deus. Mês de maio é o mês, né, do trabalhador, é o mês das mulheres, o mês das mães. É um mês muito abençoado, né, onde nós fazemos muitas comemorações. E por mais que passemos por lutas, nós temos muito a agradecer. Às vezes a pessoa ela foca só no problema e acaba não percebendo, né, que ela está ali focando só no problema e esquece de agradecer a Deus também, né, por tudo que Deus tem feito, pelo ar que nós respiramos, pela oportunidade que Deus nos dá de viver e viver uma vida na presença dele, ser luz do mundo e ser sal da terra. Então Deus ele tem um propósito na vida de cada um de nós. É muito importante a pessoa entender isso, que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. E que Deus se revela para nós, por exemplo, através da natureza. Deus se revela para a humanidade através da sua própria criação. É só olhar para a criação e a gente vê ali a revelação de Deus. Então é um motivo de sermos gratos. É um motivo de agradecermos a Deus. Mas Deus é tão bom, que Ele se revela para nós também de uma forma individual. Para mim, para você. Cada um de nós temos uma história. E nessa história, Deus está no controle da minha história e da sua história. E muitas das vezes, até as lutas que a gente passa, a gente não tem que atribuir as lutas ao mal. Não, se a gente está na presença de Deus, se a gente é fiel a Deus, a gente não tem que atribuir a luta ao mal. Por quê? Porque é dar muita legalidade para o diabo. É dar muita moral para o diabo. E não é isso que Deus quer. Porque quando a gente passa por lutas, a gente tem que entender que Deus permite que passemos por lutas, porque na luta Ele se revela para nós. Deus se revela para nós nas lutas também. E os desertos que nós enfrentamos, eu digo nós que estamos na presença de Deus. E o deserto que nós enfrentamos, Deus nos traz lições. E ali Ele se revela para nós. Por exemplo, às vezes a pessoa enfrenta ali um deserto na sua saúde ou na sua vida financeira. Então ela não tem que ficar ali atribuindo aquele deserto ao mal, como se o mal estivesse no controle da vida dela. Ela tem que entender, por exemplo, como Daniel entendeu quando ele foi para a cova dos leões. Que ele era fiel a Deus, ele era um homem de oração, mas ele foi para a cova dos leões. E Deus livrou Daniel ali daqueles leões na cova. E o nome de Jesus é glorificado. Foi glorificado e é glorificado. E ali, Deus teve mais uma revelação de Deus na vida dele. Imagine quando Daniel entrou naquela cova pronto para morrer. Ele entrou ali pronto para morrer. Porque ele acreditava no Deus que ele servia. Agora imagine como que Daniel não ficou. Existe o Daniel antes da cova e o Daniel depois da cova. Porque imagine como que Daniel não deve ter ficado depois ali daquela experiência que ele teve com Deus, Deus se revelando para ele ali daquela forma. Então a mesma coisa acontece com a gente. Nós vamos passar por lutas, por provações, que ali naquela luta nós vamos ter experiências com Deus, Deus vai se revelar para nós. E depois ali daquela luta vai vir a bonança, como teve com o próprio Senhor Jesus. Vai ter sempre o antes e o depois, né? O antes da luta e o depois da luta, né? O que a pessoa tem que fazer é permanecer em Cristo. Saber que Ele está no controle. Vai passar, essa luta vai passar. Nenhum deserto é para sempre. Agora, por isso que nós temos que saber passar. Saber passar, porque às vezes a pessoa fala assim, o meu deserto não acaba nunca. Sim, mas será que ela não... Como é que ela está passando esse deserto? Como que ela está a vida dela com Deus? Agora veja, esse deserto nunca passa. Mas se você for ver, nesse deserto, quantas vezes Deus já se manifestou? Deus já
livrou, o que a pessoa espera que Deus ele faça? Será que a pessoa está preparada? É que nem o povo do Egito. O povo andou ali em círculo ali, ó. Era uma viagem que não era para durar tanto tempo. Mas durou tanto tempo, muito 40 tempo, anos. 40 anos. Uma viagem que não era para durar tanto tempo assim. Mas por causa da dureza do coração daquele povo. Quer dizer, o povo não estava preparado para entrar na terra prometida do jeito que eles estavam. Murmurando. Reclamando. Então Deus estava duvidando. tratando deles ali no deserto. Era para eles Deus deu muitas oportunidades. não era para no deserto eles se humilharem. No Confiar. deserto eles reconhecerem realmente que Deus era Deus, que Deus era fiel, porque depois de tudo que Deus fez, de ter tirado eles do Egito, só o fato deles terem saído do Egito, era para eles não pedirem mais nada. Era para eles dizer, estamos na mão de Deus mesmo, o que acontecer, aconteceu. Mas quanto mais Deus fazia, mais eles murmuravam. Que o propósito de Deus, quando eles passaram pelo deserto, era chegar na terra Canaã, na terra prometida. A mesma coisa com a gente. O propósito de Deus, quando nos leva para o deserto, é sermos aprovados e chegarmos e alcançarmos a promessa. Porque só Ele conhece o nosso coração, né? Só Deus conhece o nosso coração. Você vê, o ministério de Paulo foi só luta, né? Foi luta, mas ele com alegria. Paulo não demonstrava insatisfação, arrependimento. Não, ele demonstrava sempre alegria. Quanto mais perseguição ele sofria, mais prazer ele tinha de continuar fazendo a obra de Deus. Quanto mais luta ele passava, mais alegria ele tinha, mais prazer ele tinha de continuar servindo a Cristo e encorajando os demais, encorajando os outros também a prosseguir, a continuar sofrendo por causa de Cristo. Era um privilégio para Paulo. E olha no que Paulo se tornou. Olha no que Paulo se tornou. Então, eu creio, minha irmã e meu irmão, que se você está passando por uma luta e você está dizendo, mas está difícil, sabe, eu não vou suportar. Primeiro que a Bíblia diz que Deus não é injusto para passarmos por lutas que a gente não venha suportar, que você não venha suportar. Por mais difícil que esteja sendo, por mais duro que esteja sendo, por mais doente que esteja sendo, Deus sabe que você pode passar. Deus não ia permitir você passar por algo que você não fosse suportar. É uma questão da gente confiar em Deus, da gente acreditarmos em Deus e crer, não, a minha vida está nas mãos de Deus. Ele está no controle da minha vida. A gente sempre falando isso aqui. Ele está no controle da minha vida. É como a senhora falou, a gente não pode dar legalidade ao diabo, moral ao diabo. Não, porque o diabo não tem moral, o diabo não tem poder na minha vida mais. O diabo não tem poder, por mais que ele se levante, por mais que ele faça, por mais que ele fale, por mais que ele crie, por mais que ele pinte o 7, 8, 10, mas ele não tem poder na minha vida. Tudo é com a permissão do meu Senhor, do meu Deus. E nele está a minha esperança, a minha fé, e eu creio em nome de Jesus que dias melhores virão. E eu vou passando, como diz até uma canção, né? Vou passando pela prova dando glória a Deus. Porque eu sei o que me espera, era o que Paulo dizia. Eu sei o que me aguarda. Eu sei o que Deus tem preparado para mim. E essa é a fé, meu irmão, que Deus quer ver no nosso coração. A certeza de que o que Deus tem preparado para você é algo extraordinário. Então confie, acredite, aguente. Deus é com você, vai dar certo, vai passar.
E pode ter certeza que depois de que essa luta passar, depois que essa provação passar, você vai ter o depois. Você vai ter o depois e muitos verão. Como aconteceu com Daniel, o antes da cova e depois da cova. O próprio exemplo do Senhor Jesus, né, que depois de ele ter sido levado para o deserto pelo Espírito Santo, e ali ele suportou ali o deserto, depois os anjos vieram e o serviram. Tem deserto que é a pessoa que vai, né? Tem deserto que Deus leva. Mas é o que eu estou dizendo. A pessoa está ali, ninguém é perfeito. A pessoa tem que entender assim, nós não somos perfeitos. Perfeito é Deus, mas nós estamos na presença de Deus. Errou, pecou, é o fim? Não, você está vivo ainda. Você não morreu. A gente quando erra, eu falei já sobre isso quando eu falei da redenção. Quando a gente erra, a gente não erra, não é uma coisa premeditada, não planejada. Eu vou planejar ali pecar. Não, é acidental. Nós pecamos acidentalmente. E ali há um arrependimento. Você percebeu que você errou, você pecou, você vai se arrepender, porque o Espírito Santo te incomoda nisso. Então, há um arrependimento. Então, essa é a nossa vida e nós vamos progredindo em Cristo. Então, a pessoa tem que entender isso. Não podemos Nós não ficar, vivemos no aceitar. pecado. A gente tem uma vida com Deus. Eu estou falando aqui porque para pessoas que têm uma vida com Deus. Agora, se a pessoa ela vive no pecado, é outra história. Né? É outra história. Porque o pecado dá legalidade para o mal. Infelizmente. O pecado dá legalidade para o mal. Então, o pecado que eu digo é o ato de viver no pecado. De continuar, né? Exato. Mas nós temos que entender que a partir do momento que Jesus Cristo deu a vida por nós na cruz, ali ele nos justificou. E por mais que nós temos a nossa natureza pecaminosa, nós somos justificados. Não é por nosso mérito, é por causa de Cristo que está na minha vida. Que às vezes a pessoa ela erra, comete um erro, comete um pecado, comete alguma coisa que a consciência dela pesou, não agrada a Deus, e a pessoa ela se entrega àquilo. A pessoa não reage, poxa, meu Deus, eu errei, eu pequei, me perdoa, e bola para frente. Ela fica ali, ó, presa ao passado, presa ao ontem, presa ao que já aconteceu. Não, pediu, se arrependeu, levanta a cabeça e a vida segue. Viveu o presente, para que o futuro seja melhor. E eu creio que Deus vai abençoar. Bom, nós vamos fazer a oração agora, lembrando que nesse domingo, você aqui de Feira de Santana, ou com chuva ou sem chuva, enfim, a gente vamos estar às 7 horas da manhã. Às 7 horas da manhã. Você está tendo essa festa aí, né? Quer dizer, com chuva ou sem chuva, o pessoal está lá. E eu não vou adorar o meu Deus, vou sim. 7 da manhã, se Deus quiser, estarei na presença de Deus. Você aqui de Feira esteja conosco. 7 horas da manhã, todos os aliançados, sobreiros, todo o povo de fé, todo o povo de Deus. Nós vamos estar ali nesse grande propósito que Deus colocou no nosso coração, que vai ser bênçãos, tá? E lá em Aracaju, pastor Fábio, 8 horas da manhã e 18 horas, tá bom? Bom, vamos orar agora, vamos falar com Deus, em nome do Senhor Jesus. Pega aí a sua Bíblia e nós vamos mais uma vez declarar que esse mês de maio seja um mês próspero. Que Deus venha abençoar o trabalho das suas mãos. Mês do trabalhador, mês próspero, mês das mães. Então, é um mês que muitos com certeza vão comemorar as bênçãos de Deus. Então, que Deus venha abençoar, como diz lá o livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 12, que diz que Deus abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra no seu tempo, e abençoará todas as obras das tuas mãos. Vamos pedir isso ao nosso Deus, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te glorificamos, te exaltamos. O Senhor é a nossa fonte, a nossa força, a nossa paz. Bendito seja o teu santo nome. Meu Deus, eu quero orar por todos que fazem parte deste propósito de oração. Que o Senhor venha fortalecê-los, que o Senhor venha sustentá-los. Essa pessoa que de repente está passando por um deserto, de repente ela neste momento está passando por um deserto. Sustenta, meu Deus, essa pessoa neste deserto, com a tua força, com a tua destra, com o teu poder. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus.
E que se for um deserto na saúde, ou na vida financeira, ou na família, Senhor, que o Senhor possa fazer um milagre, que o Senhor possa dar um livramento para esta pessoa. Assim como o Senhor deu para Daniel, que o Senhor possa dar o livramento para ela. Meu Deus, e que teu nome seja glorificado através do testemunho que ela vai contar. Então, toca, Senhor, e abençoa. Meu Deus, aonde esta oração estiver chegando, que chegue o teu poder, que chegue a cura, a libertação, que chegue a manifestação do teu poder, em nome de Jesus. Para a glória do teu nome, Senhor, nós estamos em concordância com cada uma dessas pessoas que aqui estão orando, unindo a sua fé, Jesus, com a nossa. Pai querido, abençoe a vida dessas pessoas, toca na vida delas, abençoa, meu Deus, o trabalho das suas mãos, que o Senhor possa abrir o seu bom tesouro nos céus e derramar unção, o teu poder sobre a vida desta pessoa, meu Deus, e abençoar todas as obras das suas mãos. Que o Senhor venha abençoar, prosperar, meu Deus, livrar de todo mal. Livra-nos, meu Pai, em o nome de Jesus, de toda a maldade deste mundo, de todo o mal deste mundo. Senhor, que essa pessoa receba paz, que essa pessoa, meu Deus, receba alegria. Ó Deus, em nome de Jesus, que essa pessoa venha ser livre da insônia, da depressão, que ela venha dormir em paz nessa noite. Que essa pessoa receba paz. Ó Espírito Santo, em nome de Jesus, dê vitória a ela na saúde, dê vitória a ela na família, nos seus negócios, no seu trabalho. Meu Deus, abençoa os aposentados, pensionistas, abençoa os assalariados, trabalhador liberal. Meu Deus, abençoa essa pessoa que botou o seu próprio negócio. Abençoa, meu Deus, prospera esse dizimista, esse ofertante. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que essa pessoa venha ter vitórias, dê forças para ela suportar, superar esses momentos difíceis que ela está vivendo, está passando. Eu creio que vai passar e ela terá vitória para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Graças a Deus, glória a Deus. Graças a Deus, minha irmã, meu irmão. Receba a bênção de Deus, receba a vitória e seja forte em nome de Jesus. Vai passar e eu creio que você vai ter vitórias para contar, você vai ter bênção para contar, tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Você que está entrando agora, deixe nos comentários o seu pedido, o seu nome, porque amanhã, domingo, estaremos de volta, se Deus quiser, às 9 da noite, orando, realizando mais uma oração da concordância, pedindo a Deus para que esse mês de maio Deus venha abençoar o trabalho das suas mãos, que você venha ser uma pessoa muito abençoada, tá certo? Tá bom? Deixa o seu like aí, não esqueça não, gente, que às vezes o YouTube ele não entrega, tem pessoas que não recebem, né, a nossa oração. Então deixa o seu like aí, tá bom? E compartilhe, convide pessoas para estar conosco nessa oração, coloca nos seus contatos, convida pessoas. Tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória do nome do Senhor Jesus, tá certo? Amanhã, domingo, 7 da manhã, você de feira, não deixa chuva, não deixa nada impedir não, tá bom? 7 da manhã estaremos juntos, se Deus quiser, em nome de Jesus. E lá em Aracaju, o pastor Fábio estará às 8 horas da manhã. Bom, levanta as suas mãos. Dias melhores virão. Diga, eu recebo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Um beijo no seu coração. Que Deus abençoe, ó, e coloque nas suas mãos uma unção de prosperidade, tá bom? Fique na paz, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.